Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de empreendedorismo. São 14 horas e 56 minutos. A previsão do tempo, né, da aula de hoje é em torno de 50 minutos, tá ok, pessoal? Então, nós estamos aí dando prosseguimento, né, às nossas atividades. O tema da aula de hoje é Buscando Ideias de Negócios. Essa é a nossa aula número 3. Antes de começar, eu só gostaria de fazer uma pergunta, né, para vocês. Eu queria saber se os trabalhos que estão aí disponíveis, né, se está tudo ok, se vocês estão tendo dificuldade, se está conseguindo, né, desenvolver normalmente. Eu queria ouvir de vocês aí um retorno, para mim ficar mais tranquilo. Até agora eu só fiz atividade um, né? Eu demorei um pouquinho para entender como é que era para ser feita, mas depois que eu entendi, sim, como é que era a dinâmica, eu consegui fazer de boa. Ok. Pois é, mas ainda tem lá o número 2, 3 e 4. Tem mais um roteiro lá, né? Depois vocês podem continuar, né, normalmente. Eu acredito que a aula de hoje e a aula de semana que vem vai ajudar vocês, né, a desenvolver melhor esses trabalhos, tá certo? Mas de antemão vocês já podem, né, baixar o roteiro e ler o roteiro, né, analisar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá certo? E aí nós vamos juntos, né, um apoiando o outro aí para a gente chegar lá, tá bom, pessoal? Então é isso. Então, aula 3, buscando ideias de negócios. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que a partir de hoje, nós vamos começar, né, a trabalhar em equipe. O que significa isso? Significa que nós vamos começar, né, a passar para vocês algumas informações a respeito do projeto que está programado para ser desenvolvido, né, que faz parte lá do planejamento da nossa disciplina. E esse projeto nada mais é do que o plano de negócios. Hoje, né, especificamente, eu não vou detalhar, né, o plano de negócios para vocês, não, porque nós vamos ter uma aula especificamente para falar dele, né, de todos os detalhes aí em relação ao seu desenvolvimento. Mas para que a gente possa dar, né, ou digamos assim, o pontapé inicial nesse trabalho, eu preciso passar para vocês algumas diretrizes, e é justamente na aula de hoje que eu vou fazer isso. Então, no primeiro momento, eu já vou, né, assim, orientar vocês no sentido de procurar, né, um colega, né, da sua turma para você começar a desenvolver a proposta de trabalho junto com ele, tá? Então, quando eu digo assim, olha, trabalhar em equipe, nada mais é do que você escolher um colega que, na verdade, ele vai ser como se fosse um sócio, né? Já que nós vamos trabalhar um plano de negócios e a nossa proposta aqui é criar um documento que serve como base, né, de orientação para a criação de uma empresa. Então, nessa empresa que está sendo proposta, né, como ponto, né, assim, principal do projeto, você vai ter lá uma pessoa que nós vamos chamar de sócio. Então, esse colega de sala de aula, ele vai se transformar também, além de ser alguém que vai ajudar você no desenvolvimento do trabalho, ele também ele vai aparecer lá como se fosse um sócio. Então, você já tem essa liberdade, né, a partir de hoje, de buscar esse nome aí, desse colega. De preferência, alguém, né, que você já conhece, eu acredito que vocês já conhecem todos aí, mas aí você tem alguém que tem mais afinidade, né? Outra coisa é o seguinte, vocês vão perceber que durante a aula de hoje, eu vou apresentar aqui algumas classificações dos modelos de empresa, e aí eu já vou responder a pergunta para vocês de uma vez, porque eu sei que vocês vão me fazer essa pergunta. Quantos alunos vão poder participar de cada projeto? Eu, particularmente, gostaria que fosse dois, né? Então, nós vamos fazer aí como se fosse um projeto para uma empresa limitada, né? Com a regularidade jurídica dela como limitada. Porém, se você
colocar mais um, né, digamos assim, no limite de 3, por exemplo, também dá para fazer dentro do contexto da empresa limitada, né? Então, na medida que eu for explicando para vocês, vocês vão entender. E aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom, gente? Então, trabalhando em equipe a partir de hoje, tá? Para desenvolver, então, as primeiras ideias aí a respeito do projeto. O que acontece? A nossa proposta de trabalho, então, ela nada mais é do que começar a pensar numa ideia de negócios e que essa ideia ela vai ser transformada, né, em negócio. É aquela coisa, né? Uma ideia, necessariamente, ainda não é um negócio, a não ser que ela seja colocada em prática. Então, esse documento, que nós estamos chamando de plano de negócio, é como se fosse, né, o documento que vai materializar essa ideia. Então, nós vamos ficar aí aproximadamente algumas semanas, talvez 2 semanas, 2 semanas, pensando nessa ideia que, que vai vir a ser a ideia principal do seu negócio, né? E aí, eu vou estar explicando para vocês a seguir aqui, né, nos próximos slides, como que surge, né, a ideia, né? Obviamente, você vai pesquisar, né? Ou você, de repente, já tem uma ideia sugestiva, você vai colocar essa ideia em pauta de discussão. Obviamente, você vai procurar também o seu sócio, né? Você vai escolher ele antes, né? E depois você vai compartilhar com ele essa ideia. Se ele tiver também uma ideia interessante, vocês vão conversar a respeito, né? Se aparecer uma terceira pessoa também dando sugestão, vocês podem acatar. Obviamente, vocês vão procurar também em materiais de estudo que eu vou estar fornecendo para vocês algumas orientações de como que as ideias podem surgir, né? É claro, né, pessoal, que assim, quando a gente tem um pouco mais de criatividade, né, às vezes a gente tem uma mente assim mais aguçada, né, para essas coisas, possivelmente a gente já tem alguma coisa a esse respeito. Eu me lembro, né, que na turma do ano passado, da terceira série, quando eu lancei a proposta de, né, de desenvolvimento de ideias de negócio, os alunos prontamente, né, a maioria deles já tinha um foco assim, alguma coisa, e eles procuraram trabalhar aquilo ali. Se vocês quiserem, por exemplo, desenvolver alguma ideia na área de química, fica à vontade. Se quiser trabalhar, por exemplo, ideias relacionadas a outras áreas, que talvez não tenham tanta afinidade assim com a área de química, também vocês têm essa liberdade. Então, no caso aí, a ideia é livre, né? Para qualquer um de vocês. Vocês estão me ouvindo e estão me entendendo, pessoal? Ok? Ok. Então tá bom. Veja bem, algumas perguntas que nós precisamos responder, né? Porque quando a gente vai trabalhar a ideia, muitas vezes a gente vai se perguntar assim, olha, por onde eu começo? Né? Qual que é o ponto de partida? Então eu vou dizer, né, aqui algumas coisas para vocês que podem ajudar nisso aí, né? Então, por exemplo, o primeiro caso aí, né, a primeira situação é com relação à afinidade. Então, quando a gente vai criar um negócio, isso na prática, tá? Normalmente as pessoas buscam aquilo que elas têm mais afinidade. Exemplo, se você, digamos que você quer montar um salão de beleza, então você vai desenvolver lá você vai querer criar uma empresa que é um salão de beleza. Obviamente, se você tiver alguma afinidade com isso, vai ajudar bastante, né? Às vezes você já tem, inclusive, um prévio conhecimento, que é o item 2 aí, tá vendo? Olha, quando a gente tem algum conhecimento relacionado a alguma atividade que faz parte dessa ideia, né? Então, na criação do negócio, partindo dessa ideia, se você já tem conhecimento, ajuda também bastante. Outro aspecto importante, né, é a questão relacionada ao potencial de mercado. Normalmente as pessoas buscam negócios assim que ela tem, digamos assim, uma certa percepção, pelo menos uma percepção inicial de que aquele tipo de negócio tem um mercado, né, aberto, ali um mercado mais receptivo, ou seja, de repente é um negócio assim, na ótica dessa pessoa, um negócio mais lucrativo, né? De repente é um produto interessante,
e você já percebeu ali que existe talvez uma clientela, né, ali que de repente poderia interessar por esse produto. Então, normalmente as pessoas partem desse senso comum mesmo. Então, esses três primeiros itens que estão aí, olha, afinidade, conhecimento prévio e o potencial de mercado, eles funcionam como se fossem uns pontos de referência para quem está iniciando, correto? Mas aí depois tem outros fatores, né, e outras situações que a gente precisa considerar também. Então, a questão da concorrência, ela vem depois, logo em seguida, e nós temos ainda também outras questões relacionadas, por exemplo, à ameaça. Lembrando que a ameaça ela não é só algo interno, né? Ou seja, da própria empresa, né? Mas também não é algo também externo, ligado, por exemplo, à concorrência. Essa ameaça ela tem assim vários pontos de análise, né? Nós vamos depois trabalhar essa questão direitinho, porque existem algumas ferramentas de gestão que nos ajudam bastante a identificar essas ameaças, né? E também as oportunidades, né? Muitas vezes as oportunidades elas nos ajudam também a alavancar o negócio. As oportunidades, muitas vezes, elas estão um pouco invisíveis ali no primeiro momento, mas depois a gente pode trabalhar, conforme eu disse, né, algumas ferramentas para buscar essas oportunidades, que vai, de certa forma, ajudar a potencializar o negócio. Então, a empresa, na realidade, ela funciona como se fosse um organismo que precisa desenvolver, né? Ele vai, é como algo que se fosse uma semente que você vai lançar no primeiro momento, e aí precisa desenvolver o ambiente, né? Digamos assim, a gente chama de ambiente de negócio, né? Então, esse ambiente, ele existe, e na medida que você lança a semente, você precisa trabalhar isso, e aí você tem várias técnicas, existem, como eu disse, ferramentas de gestão, situações que você precisa pensar, e aí a gente cai um pouco no campo da administração para começar a enxergar isso. Nós vamos verificar dentro do nosso curso que muitas vezes o empreendedor ele também assume algumas vezes o papel de administrador de negócio, na medida que ele precisa enxergar também toda essa lógica administrativa do negócio. E isso é importante, né, para o sucesso, tá? Depois nós temos aí, pessoal, mais dois itens interessantes aí, ó. Um é com relação ao investimento. Nós vamos ainda tratar da questão do planejamento financeiro mais adiante. Nesse primeiro momento, a gente ainda não está nessa fase, né? Mas lembrando que a parte financeira é fundamental, tanto o investimento inicial, como também aquele investimento que a gente chama de manutenção, que vai manter o negócio funcionando durante um período até iniciar o que a gente chama da fase de retorno, né? Porque a gente sabe que todo negócio, quando a gente começa, muitas vezes ele não necessariamente vai dar lucro logo de início. Mas aí a gente precisa ter uma faixa ali de investimento para fazer com que o negócio atravesse essa fase de maturação, né? E ele cresça e se estabilize. Então, quando chega na fase de estabilização, principalmente no equilíbrio financeiro, né? Então aí já começa a obter os primeiros resultados positivos em relação à parte financeira. Mas aí a gente vai conversar mais sobre isso em aulas futuras. Nesse primeiro momento, eu estou só alertando a vocês que essa questão do investimento também ela é super importante. Outra questão também que a gente precisa considerar na hora de desenvolver a ideia é com relação à tributação. Porque a gente sabe, né, dependendo da constituição jurídica da empresa e da infraestrutura que vai ser criada, né, a gente sabe que empresas, né, maiores e com um porte maior, normalmente elas pagam mais impostos, né? Às vezes a quantidade de funcionários, a infraestrutura física também, uma série de despesas que existem, né, tanto para criar a empresa quanto para manter a empresa funcionando. Então, normalmente, às vezes você pode começar com uma empresa com uma estrutura um pouco menor para viabilizar uma taxação, né, uma tributação também menor. E outra coisa importante é que a empresa não precisa começar gigante, né? Ela não precisa ser grande. Ela pode começar um porte menor e ela vai crescer com o tempo. E aí, na medida que ela vai sendo desenvolvida e administrada,
ela vai se retroalimentando em função dos lucros futuros, né? E aí ela vai se encorpando, né? Ela vai ganhando força e vai crescendo como se fosse esse organismo, né, vivo, né, que vai aí, a gente chama isso de musculatura, né, quer dizer, a empresa vai adquirindo musculatura e força para poder prosperar, né, aí é a questão da estabilidade do negócio, tá bom? Então, esses pontos que estão aí, esses primeiros 7 pontos, eles são fundamentais. Os 3 primeiros é bem intuitivo, né? Está muito relacionado ao senso comum mesmo das pessoas, e os demais a gente vai incorporando também a ideia, e todos eles fazendo parte aí desse primeiro movimento que a gente está chamando aqui de ideias iniciais, né? Você pode criar um negócio, por exemplo, na área de alimentação, na área de saúde. Às vezes você tem um produto interessante que você quer lançar no mercado, aí você vai criar uma empresa para alavancar a venda desse produto. Se for na área industrial também, nós vamos ver daqui a pouco, né, essas classificações. Então, existe um grau de liberdade aqui dentro do nosso projeto para você, então, começar a criar. Eu não vou limitar, tá certo? Aluno nenhum em relação a isso. Vou deixar vocês bem à vontade, para de repente surgir coisas bacanas aí, quem sabe, né? Um modelo de empresa aí, que de repente pode ser até colocado em prática, né? Assim, em condições reais. Tá bom, gente? Bom, então, voltando à questão das primeiras ideias, a gente até faz a pergunta, né? Você já sabe qual o melhor tipo de empresa para o seu negócio? Então, vamos lá, vamos pensar aqui. Você tem uma ideia, mas você não sabe que tipo de empresa que você precisa criar para poder desenvolver essa ideia. Então, é aquela história, né? Uma coisa é a ideia, outra coisa é a empresa. Será que a empresa que você precisa criar tem relação direta com o negócio que você está pensando? Então, você pensa, por exemplo, em criar um produto e lançar esse produto no mercado. Que tipo de empresa você precisa desenvolver para fazer isso que você está querendo? Então, é aí que a gente precisa discutir algo muito importante que nós chamamos de enquadramento, né, do negócio. Então, nós precisamos pensar na ideia, imaginar como que essa ideia vai ser desenvolvida e depois conhecer, né, como que funciona, né, a classificação das empresas, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso caso, né? Então a gente vai ter que considerar aí a legislação brasileira e começar aí a buscar definir como que vai ser o tipo de empresa, como que ela vai ser classificada. Então, isso é chamado de enquadramento. O enquadramento. Então, é importante a gente aprender a classificar a empresa e dar para ela o correto enquadramento, justamente para a gente evitar problemas futuros aí, principalmente com relação ao funcionamento da empresa. Aqui no Brasil, a gente vê, né, vocês já devem saber disso, muitas pessoas, elas funcionam, né, os seus negócios, assim, de forma errada, né? Ou às vezes, né, no enquadramento jurídico, ou tem problemas ali com o fisco, né, com a Receita Federal, com os órgãos de fazenda, às vezes tem problema até mesmo com relação a funcionário, problema trabalhista. Então a gente sabe que muitas empresas não funcionam 100% regularizada. E quando a gente está criando um negócio, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: a gente precisa começar certo, né? Se você começa certo, a chance de dar certo é maior. Se você começa errado, né, aí você vai ter problemas. E para acertar o negócio depois que ele está em movimento, é mais difícil, né? Inclusive esses enquadramentos, né, principalmente a parte de documentação, a parte jurídica aí é muito importante. Nós temos que considerar aí o município, o estado e a União, né? São os entes federativos e todos eles, né, eles têm regulamentos, leis apropriadas aí para a questão das empresas e a gente tem que seguir essa regulamentação. Aqui no nosso projeto é a mesma coisa. Como a gente está fazendo algo assim muito próximo do real, né?
Então, nós vamos ter que buscar isso aí, essas informações, tá bom, gente? Então, estava falando de enquadramento para vocês. A gente pode, né, ficar mais por dentro dessas questões mais legais que envolvem as leis, consultando os órgãos que são responsáveis por fazer esses enquadramentos. No Senai, né, Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, você encontra muita informação interessante. E tem aí dois links que eu vou enviar para vocês depois. Um deles é o próprio Senai, né? E tem um outro aí muito interessante que vai falar sobre enquadramento de empresas, que vai ajudar vocês a consultar, né, informações na hora que você estiver conversando com seu colega para poder buscar o melhor enquadramento da empresa. Na aula de hoje, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre enquadramento. E esses links que estão aí vão ajudar vocês a fundamentar melhor as ideias, tá bom? Vamos lá então, gente. Aqui nós temos. Professor, Oi. enquadramento de empresa e tipo de empresa é a mesma coisa? Uma coisa vai levar a outra. Na hora que você começar a trabalhar o enquadramento, você vai ver que a sua empresa ela vai ser classificada de alguma forma. Você está vendo essa tela que está aí? Olha, dá uma olhadinha aí para você ver. Vou dar um exemplo aí, ó. Você tem aí classificação de empresa, tá vendo? Ó? Uma das maneiras de classificar é pela natureza ou por atividade ou por setor. Tá vendo lá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você vai abrir um salão de beleza, aquele exemplo que eu estava dando lá atrás, aonde que vai ficar o salão de beleza aí? Você pode classificar por atividade. Se ele for classificado, por exemplo, por atividade comercial, tá vendo aí? Então ele vai ser enquadrado aí. E aí você vai ter uma, digamos assim, uma legislação específica que vai te ajudar que vai te ajudar, né, orientando você como que você vai organizar daí para frente a sua empresa. Você pode, vai ter um enquadramento jurídico, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Então, basicamente, aqui no Brasil, se você pegar a legislação, né, comercial aí, e tudo que diz respeito à questão de enquadramento de empresa, você vai ver que existem formas de você ir classificando a empresa. E quando eu falo tipo de empresa, é porque justamente ela vai cair dentro de uma classificação dessa, né? Então, por exemplo, vamos lá, vamos melhorar isso aí para vocês entenderem melhor. No caso da classificação jurídica, por exemplo, eu não sei se vocês já ouviram falar da empresa SA, chama de Sociedade Anônima. É um tipo de empresa de capital aberto, é aquele modelo de empresa, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tipo a Uzi Minas, né? A Uzi Minas é capital aberto, ela tem os acionistas, né? Tem os papéis na Bolsa de Valores, então as pessoas, né, elas adquirem papéis da empresa e elas passam a se tornar sócios através dessas ações que elas adquirem. Então é capital aberto, quer dizer, ela não tem um dono só, né? São várias pessoas aí que são donos. Pode ser também outras empresas que compram papéis dessas empresas. Podem ser grupos de pessoas ou fundos de pensão, por exemplo, que normalmente eles adquirem papéis. Então, a gente chama essas empresas de capital aberto, é uma modalidade, né? Então, isso aí também gera o que a gente chama de enquadramento. Se a empresa for do tipo limitada, um grande volume de empresas aqui no Brasil recai dentro desse enquadramento aí, olha, né? Aí já é de capital fechado. Nós vamos ter depois, pessoal, uma outra aula também para a gente melhorar mais o entendimento sobre essas classificações aí, tá? Porque a aula de hoje ela é mais para dar um ponto de partida, né? Para a gente definir aí as primeiras orientações. Mas nós vamos ainda trabalhar essas questões dentro da parte de administração de empresas, que é um capítulo 2, né? A unidade 2 do nosso curso, tá? Mas aí, voltando à questão da empresa limitada, nós vamos ver que existe algumas subdivisões, né, ou subclassificações também nesse tipo de enquadramento. Então, nós vamos definir lá, por exemplo, a quantidade de sócios que a empresa pode ter. Normalmente, você pode ter uma empresa limitada de você tem um proprietário e mais um sócio. Você pode ter, por exemplo, até dois sócios. E aí vem, né, assim, as determinações da legislação em relação a isso. Como você vai fazer para organizar.
Existe também as empresas denominadas ME, que são as microempresas, que é uma outra modalidade. Normalmente, você pode, inclusive, criar uma empresa, né, para você se tornar proprietário dela, né? Muitas vezes a microempresa também aceita até um sócio, né? Normalmente pode ser um sócio que vai entrar com capital, ou ele pode entrar também como sócio colaborador, que vai participar ali da administração da empresa. Isso aí vai ser definido tudo em contrato social. O contrato social ele é o instrumento jurídico que vai organizar, né, toda assim, a parte legal da empresa. Então, quando você está abrindo uma empresa, esse contrato social, normalmente o contador, né, o contador vai desenvolver esse contrato para você dentro da lei, né? Então você vai delineando, né, o modelo de empresa e ele vai fazendo ali, baseado na lei, os enquadramentos possíveis. Então vai ser feito, redigido um contrato e esse contrato ele vai ser registrado, né? Tem que passar na junta comercial, tem as formalidades, né, jurídicas, todas elas obedecidas, e tudo isso tem que estar de acordo com a legislação do Brasil, né? Obedecendo o município, estado e a União. Outro tipo de empresa também muito comum, que a gente chama de instituição, são essas empresas sem fins lucrativos. Então a gente vê muito, né, por exemplo, igreja, às vezes ONG, né, às vezes algum sindicato. Existem diversas associações que são criadas dentro desse enquadramento. Às vezes, assim, algum tipo de instituição social, né, ou prestadora de serviço, principalmente no terceiro setor, que é esse setor mais, né, que a gente chama de setor terciário da economia, né, que entra muito essas instituições aí. Então, existe também um enquadramento para esse tipo de empresa ligada nessa classe aí. Então, gente, tá ok? Mais ou menos assim? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou querendo que vocês entendam o que é enquadramento, né? Como é que você vai encaixar ali e como que a sua empresa vai funcionar. Então, você já pode, né? Se você já tem uma ideia aí, e se o seu colega já tem, ou se vocês já conversaram alguma coisa a respeito, vocês já podem começar a pensar sobre isso. É claro que nós vamos ajudar vocês, nós não vamos fazer isso de forma solta, nós temos ferramentas, né, para organizar essa documentação toda. Nós vamos trabalhar de uma forma bem profissional. A gente não vai fazer coisa solta, não. Então, vocês vão seguindo as orientações e o passo a passo e vai dar certinho no final, tá? Então, aqui vem, assim, um detalhamento do caráter jurídico, né? Está muito de encontro às coisas que eu já falei aqui para vocês, aqui atrás. Então, por exemplo, o que é uma empresa individual, né? O que é uma sociedade empresária, por exemplo, né? Aí, no caso de empresa individual, nós temos, por exemplo, empresa do tipo comercial e industrial, que é uma outra forma de classificar também, né? Eu vou mostrar daqui a pouco mais detalhes sobre isso. Então, como eu disse, a sociedade empresária, tem empresas de sociedade simples. Então, na realidade, quando a gente pega a legislação, a gente vai vendo, né, os desdobramentos e aí você vai identificando o caráter jurídico da empresa, como que ela vai sendo ali constituída, né? Uma outra coisa importante também é com relação ao tamanho da empresa. Nós estamos chamando aí de porte. É uma outra forma de classificar também. Então, você vai trabalhar, por exemplo, dentro de uma visão. Se você vai criar lá uma microempresa, aí você já vai começar a identificar, olha, para ela ser microempresa, qual a quantidade de colaboradores ela pode ter. E aí tem um limite. Porque se você passar do limite, você vai cair no outro enquadramento. Está entendendo? Então, nós temos aí, olha, nesse quadro aí, olha, para empresas industriais, por exemplo, para a área de indústria, né? Nós temos aí microempresa, pequena, média empresa e grande empresa. Aí você vai ver em relação à quantidade de funcionários, que é um critério muito utilizado, né, dentro da lei. Outro critério, né, no caso aí, para empresas prestadoras de serviço ou empresas comerciais. O meu salão de beleza vai vender shampoo, né? Ela vai, por exemplo, fazer cabelo, né? Fazer unha, maquiagem, mas também vai vender shampoo, vai vender creme. Então, o que está acontecendo aí? Ela está prestando serviço e, ao mesmo tempo, ela também está fazendo comércio.
Então, ela está trabalhando, por exemplo, com duas modalidades né, dentro da natureza dela aí, duas modalidades, e ao mesmo tempo, essa empresa minha, ela vai ter ali no máximo 9 funcionários. Então, eu vou enquadrar essa empresa de acordo com a natureza do negócio, ou se vai ser mais comercial, ou mais prestadora de serviço, ou as duas coisas, e ao mesmo tempo eu estou definindo o porte dela. Agora, se ela vai fabricar algum produto também, de repente ela vai ser indústria e comércio. Existem muitas empresas assim, que ela fabrica, né, e vende. Ela pode fabricar, vender e não prestar serviço. Ou ela pode fabricar, vender e prestar serviço. Fazer as três coisas. Aí vai ter que rezar isso no contrato social dela. Então, isso tudo faz parte do que eu estou chamando de enquadramento. É você começar a determinar, por exemplo, o que vai acontecer, de que forma que a empresa vai ser organizada. Outra coisa, pessoal, é com relação ao faturamento. Quando uma empresa ela é constituída, né, a princípio, você determina uma faixa de faturamento previsível para ela. Se a empresa começar a crescer e ultrapassar o limite do valor estabelecido no primeiro enquadramento, aí ela deixa, né, esse enquadramento e passa para o próximo enquadramento. No caso aí, por exemplo, olha, se ela for micro individual, é um MEI, né? O famoso MEI, é microempreendedor individual, até 81 mil. Esses valores aí estão atualizados no ano de 2021, são valores atuais. Você pode ver que o ME, por exemplo, ó, até 360 mil anual. Depois vem o EPP, que é empresa de pequeno porte, médio porte, grande porte. Então, tem as faixas de valores que vai determinar, por exemplo, qual é o enquadramento da empresa em relação ao faturamento. Isso aí é calculado no balanço, sendo o balanço anual, né, que a empresa divulga. O empresário, né, o contador, o empreendedor aí, no final do ano, normalmente ele faz, né, o balanço financeiro da empresa, ele tem que enviar, né, os faturamentos mensais também, isso tudo, né, através de recolhimento de impostos e prestação de contas para o governo, e aí o governo federal, né, o município, também o estado, também, eles ficam sabendo a situação, digamos, da empresa ali em relação à sua receita, né? Ali tem, né, dados em relação ao faturamento bruto, né, despesas, pagamento de impostos, e aí faz o cálculo, né, e sabe, assim, digamos assim, o porte da empresa a partir do faturamento. Se a empresa não tem como fugir disso aí, não. De certa forma, ela vai cair numa situação dessas aí, né? Então, é aquilo que eu disse, se mudar a faixa de faturamento, aí muda o enquadramento depois. Aí tem que alterar, fazer a alteração lá, tá? Pessoal, com relação ao enquadramento por setor, eu até já comentei aqui, normalmente é feito dessa forma que está aí, olha. Ou é comercial, industrial, rural, prestação de serviço. E aí, então, você vai ter que definir aonde que a sua empresa vai entrar. Ah, eu vou vender shampoo. Ah, só vender shampoo? Vou vender creme de cabelo. Eu vou comprar esses produtos de um fornecedor e vou revender, por exemplo. Então, você vai ter que fazer um enquadramento aí, olha. Se você vai prestar serviço, aí você vai ter que determinar também. Além de eu vender os produtos, eu vou prestar serviço. Ou, de repente, eu vou só prestar serviço. Então, uma forma de enquadrar a empresa por esse critério que está aí, que nós chamamos por setor. Então, essa primeira conversa que eu estou tendo com vocês é no sentido, então, de começar aí a fomentar as ideias, para você começar a pensar nas possibilidades que nós temos, tá certo? De tal forma que, na hora que você estiver lá com o seu colega, né, as coisas vão fluindo mais facilmente, né? Para chegar digamos assim, na ideia principal. Tá bom? Então, eu estou perguntando aí para você se é só isso que a gente vai fazer. É claro que não. Aqui é só mesmo o início de tudo. E a gente vai começar, então, como eu disse, né, buscar essas ideias aí. Né? Nós vamos tentar trabalhar as ideias e torná-las ideias reais. Né? E depois materializar essa ideia no plano de negócio.
E como a gente está falando de plano de negócio, apenas como a título de conhecimento de vocês, né? Como eu disse, nós vamos ter aulas específicas para tratar desse assunto, mas nesse primeiro momento, para você entender exatamente por onde que você vai caminhar, então, no que diz respeito ao documento denominado plano de negócio, ele é desenvolvido basicamente em 6 passos. Os 3 primeiros passos estão aí na tela, tá certo? Eu gostaria que um aluno aí manifestasse para mim, lendo para mim aí o primeiro passo. Faça favor aí, qualquer um de vocês aí. Primeiro passo aí, por favor. Escolha da ideia ou da atividade empresarial. Muito bem, obrigado. Gente, vocês estão percebendo que... Por que eu estou pedindo para ler o primeiro passo? É porque ele é muito importante. Olha, a ideia é o ponto crucial do negócio. Muitas vezes, tudo que vai dar certo lá na frente, tudo que vier depois, depende da ideia. Não sei se vocês concordam comigo, mas se a ideia não for bem desenvolvida, né, nada vai dar certo pela frente. O capital vai embora, o esforço que você vai ter vai embora, não adianta montar documentação, não adianta comprar equipamento, investir, trabalhar, desenvolver, se a ideia não for bem desenvolvida. Então, o primeiro passo, ele é crucial para o sucesso do negócio. E aí, como eu disse para vocês lá atrás, né, lembra que eu falei para vocês daqueles 7 pontos importantes, né? Quando eu falo de afinidade, falo de repente, de algum tipo de experiência que você tem, né? Tudo isso vai ajudar, né, digamos assim, a florescer essa ideia. A ideia, ela não é algo fechado. Muitas vezes a ideia também, ela precisa ser discutida, como eu disse, né? Às vezes, uma boa opinião, às vezes, quando você tem assim, um senso de observação mais aguçado, para você começar a perceber através do ambiente que você está, né? Através até na sua comunidade mesmo, na sua família, às vezes lá fora, por exemplo, na rua, quando você conversa com alguém. Muitas pessoas, elas são muito observadoras, né? E a gente vai ver, por exemplo, que muitos negócios de sucesso, eles surgiram a partir de ideias, às vezes até ideias simples. Aquilo que eu falei para vocês na aula passada, quando a gente estava discutindo o perfil do empreendedor, muitas vezes o empreendedor é aquele sujeito visionário, né? Mas aí também, como a gente sabe que as coisas não devem ser feitas de forma equivocada, né, e nem no escuro, a gente precisa entender que nós precisamos planejar. E é por isso que essa ideia que você está, né, desenvolvendo, ela precisa ser colocada dentro de um documento que nós chamamos, então, de plano de negócio. Então, necessariamente, toda empresa precisa de um plano de negócio, né? Por exemplo, se você vai buscar um financiamento no banco, né, um capital inicial lá para você começar seu negócio, com certeza o gerente do banco vai perguntar para você onde está seu plano de negócio. Então, é um documento oficial, obrigatório, né? E se você quiser desenvolver uma empresa sem necessariamente planejar, você já está dando um passo errado. Por quê? Você já está trabalhando contra você mesmo. É um equívoco, né? A gente fazer as coisas sem planejamento. Então, a título de conhecimento, o planejamento ele tem 6 passos. O primeiro é a ideia, que eu estou frisando bastante em cima dela, nós vamos ter que focar bastante nela. Depois, o segundo passo, que é a busca pelas informações sobre o mercado e a localização da empresa. Aí vai entrar a questão de consumidor, fornecedor, concorrência, localização. Essa é a parte, digamos assim, mais de organização, né, do negócio, né? Tem dentro também do segundo passo aí o que nós chamamos de perfil da empresa. Então, nós vamos aí criar a imagem da empresa, identificando, digamos assim, como que ela vai existir, né, fisicamente, ou se também ela vai ter que existir virtualmente. São duas coisas importantes, uma associada à outra. No terceiro passo, nós vamos trabalhar a questão das metas de vendas, aí entra o marketing, né, desenvolvimento da imagem do produto, imagem da empresa. Tem uma série de questões relacionadas à visão, missão, valores. Isso tudo é dentro do terceiro passo, correto? No quarto passo,
nós vamos trabalhar a concepção do processo produtivo e operacional da empresa. Essa daí, gente, é a parte de infraestrutura. Então, entra tecnologia, entra materiais, equipamento, recursos humanos, tudo que diz respeito ao físico da empresa, né? A organização estrutural. Se fosse uma padaria, por exemplo, você ia ter que comprar estufa, maquinário para fazer pão, balcão, o caixa, né, para recebimento né, caixa para recebimento do cliente. Você ia ter que pensar, por exemplo, nas gôndolas, né, nas estantes, pensar no prédio, no banheiro, né, toda a parte que envolve, por exemplo, os itens, né, de energia, né, água, luz, energia, telefone, internet, por exemplo, segurança, a parte, por exemplo, de condicionamento de ar, gás, todo tipo de material necessário, matéria-prima, tudo isso vai entrar no quarto passo, nessa organização aí. No quinto passo, aí entra a parte financeira. Então, você pode ver que existe, né, um passo exclusivo, né, que é o passo 5, para organizar toda essa parte aí que envolve os investimentos. Então, aí nós vamos ter que trabalhar com fluxo de caixa, organização de planilhas. Aí tem a parte, por exemplo, de investimento, banco, né? Aplicação, aí entra a parte do caixa da empresa, né? Que é o caixa operacional. Você vai fazer o fluxo de caixa, comprar, vender, pagar, por exemplo, e fazer lá o balanço, não é isso? Então, toda essa parte ligada à questão financeira é o quinto passo. E, por último, o sexto passo, que são as conclusões e recomendações, que, no caso aí, para nós aqui, enquanto empreendedor, significa aquele momento que você vai fazer as avaliações, você vai analisar o feedback do cliente, tem a parte, por exemplo, que envolve a comunicação com o cliente, a divulgação, a gente olha essa parte no terceiro passo, que tem um mecanismo de vendas, mas lá na frente, né, na conclusão, a gente monitora, né, os resultados para a gente saber realmente o que está acontecendo, como que a minha empresa está sendo posicionada, como é que meu produto está sendo digamos assim, recebido pelo cliente. Então, essa parte aí, ela é como se fosse uma situação que a gente trabalha para pegar as informações que a gente tem, trazer essas informações de novo para dentro da discussão, principalmente para o pessoal da parte administrativa da empresa, para trabalhar questões importantes ali que precisa ser ajustada para retroalimentar o processo, para melhorar o planejamento. Então, vocês já perceberam aí que o plano de negócio, ele não é um plano fixo, que uma vez elaborado, ele vale para o resto da vida. Não é verdade. O plano de negócio é um documento inicial, mas a gente sabe que ele pode mudar. E toda essa dinâmica da empresa, esse movimento que a empresa tem no dia após dia, ainda mais no mercado aqui do Brasil, que é muito efervescente, né, que as coisas mudam todo dia, então o plano de negócio também precisa ser periodicamente reformulado a partir de tudo que vai chegando para nós, porque nós somos também os gestores, né, do negócio, então a gente precisa entender a lógica de funcionamento e como as coisas estão acontecendo para a gente poder voltar lá atrás e acertar o planejamento. Às vezes precisa mexer em algum lugar, alterar algum dispositivo, mexer em alguma parte da infraestrutura. Isso vai depender do andamento aí, já com a empresa em funcionamento. Tá bom, gente? Eu não vou, assim, como eu disse, aprofundar muito em plano de negócios, mas é só mesmo umas informações iniciais para você começar a enxergar a importância desse documento dentro do processo de organização da empresa. Então, veja bem, só para reformular a ideia aqui, ó. Uma coisa é você ter uma boa ideia de negócio. Outra coisa é conhecer o enquadramento da sua empresa, como que ela vai ser enquadrada. E, num terceiro momento, você elaborar o documento que vai consolidar tudo aquilo que você está pensando enquanto ideia, mas que precisa ser materializado dentro desse documento, que é o plano de negócio. Então, é isso que é o trabalho nosso que a gente vai procurar fazer. Tá bom? Alguma dúvida, gente?
Se quiserem perguntar, olha aí, olha, qual que é o primeiro passo, então? Estão vendo aí que o primeiro passo eu não vou pedir a vocês mais nada a respeito do plano de negócio. Ó, nós temos 6 passos, correto? Então, nas duas próximas semanas, vocês vão focar no primeiro passo. Eu vou dar para vocês mais ou menos 2 semanas para vocês enviarem para mim um formulário que eu preparei, que está aqui, olha. Então, aí, olha, como tarefa assíncrona, valendo para as próximas 2 semanas, tem a data lá, você não precisa entregar isso agora não, tá certo? Isso aí você pode entregar daqui a 2 semanas. Vai ter um tempo bacana aí, olha. Esse formulário que eu vou enviar para vocês, vocês vão responder essa pergunta que está aí, ó. Não precisa preocupar com, assim, o detalhamento do formulário, porque ele é autoexplicativo. É só você ir respondendo as perguntinhas lá. São poucas perguntas. Se não me engano, são 7 ou 8 perguntas a respeito da sua ideia. Então, você vai conversar com o seu sócio, vai bater um papo com ele, e na hora que vocês tiverem ali certeza, né, do tipo de ideia que vocês vão empreender, aí vocês vão lá e mandam o formulário para mim. Tá? Ele vai através do Google, tá? Do Google Forms. E, para ajudar vocês a desenvolver ideias e para fomentar, né, essas ideias, eu vou pedir a vocês para assistir esses 2 vídeos que estão aí. São vídeos curtos, pequenos, né? Acredito que os 2 não dá nem 20 minutos. O primeiro deles, o título é Eu Sou Empreendedor? É uma pergunta, né? Está perguntando aí, eu sou empreendedor? E o segundo vídeo é Como ter ideias para um novo negócio? Então, esses 2 vídeos, eles vão mexer com vocês, assim, né? Vai dar uma dica. São os especialistas falando a respeito, né? Esse pessoal que normalmente dá consultoria, né? Para implementação de negócio. Então, assiste o vídeo, depois você volta lá, pega o formulário que eu vou enviar para vocês, bate um papo com um colega, conversa com pessoas, né? Com terceiros, né, tá explicando lá direitinho. Se você tiver alguém conhecido que entende do assunto, se você quiser conversar, eu queria que você se colocasse na condição de empreendedor. Você vai se sentir assim, olha, eu estou empreendendo, o que eu vou fazer? Ah, que ideia que eu tenho? É uma coisa real. Eu tenho uma ideia aqui. Como é que eu vou transformar essa ideia? Então, o professor pediu para mim assistir isso aqui, vou assistir esse vídeo, e depois eu vou preencher o meu formulário. Lembrando que tudo que você fizer ainda dá para mexer depois, nós vamos alterar, se for o caso. Nós vamos desenhando o negócio, nós vamos moldando, né? Fazendo um modelamento, né, da ideia, até a gente colocar essa ideia no ponto, para ela poder efetivamente ser desenvolvida e transformada no plano de negócio. Tá bom, gente? Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. Eu estou às ordens, se vocês quiserem perguntar, qualquer coisa aí, eu estou às ordens aqui. Nós temos ainda mais 5 minutos. Professor, precisa necessariamente ser uma empresa física? Não, não, porque hoje, né, nós temos aí o mundo virtual, não é isso? Tem uma, eu vou falar isso para vocês depois, mas só adiantando, é o seguinte, muitas empresas, elas funcionam com endereço virtual. Tá entendendo? Quem está falando aí? Brenda. A Brenda. Ô, Brenda, a empresa só tem um endereço virtual. Isso, ela pode ser registrada dessa forma, entendeu? Mas vai ter assim, um enquadramento jurídico do mesmo jeito, vai ter nome fantasia, ela vai ter, por exemplo, quando você coloca o endereço lá, normalmente coloca o endereço do dono da empresa, porque precisa ter o registro, né, na junta comercial, mas ela não precisa ter um ponto comercial, não, você está entendendo? Como se fosse um escritório, ou às vezes ela é só mesmo o site, e aí registra o endereço da própria pessoa. Existe uma legislação específica que cuida disso aí. Agora, quando se for uma empresa de distribuição, que ela compra, por exemplo, vamos supor que ela importa, mas precisa estocar o produto para depois vender para o cliente.
aí ela vai precisar de um galpão, né? Aí ela vai precisar do endereço físico. Então, aí a lei exige que tenha um endereço físico. Agora, se ela faz uma importação direto, digamos que ela é um intermediário entre o fabricante e o consumidor. E aí ela não precisa. Você está entendendo? Tem alguns casos interessantes assim que é possível fazer. Tá bom? Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Mais alguma ideia? Professor, Pode falar. tem como transformar uma empresa LTDA em uma SA? Tem. A alteração do contrato social, né, é feita. Normalmente isso acontece em alguns casos, não sei se você já viu, algum noticiário que fala sobre isso, quando a empresa fala assim, olha, eu vou abrir o capital. Você já ouviu falar nisso? Abrir capital? Ah, eu já vi em questão de, tipo, empresa do Estado. Pois é. Empresa que abre o capital é o seguinte, ela quer negociar os papéis da empresa na Bolsa de Valores, você está entendendo? Então, eles montam, né, um processo todo de organização jurídica, e aí eles criam os papéis, os tipos de papéis de bolsa, né? E aí esses papéis são enviados para a Bolsa de Valores, e a partir daí eles fazem alteração, né, no enquadramento jurídico da empresa, ela pode se tornar SA, mas tem que mudar tudo, tá? Você não consegue ser limitado e SA ao mesmo tempo, não. Você tem que fazer a mudança de transição aí e abrir o capital, né? Olha, deixa eu dar um exemplo para vocês melhor. Só um exemplo, ó. Empresa pública. Eu não sei se vocês, acho que não é da época de vocês, vocês não vão lembrar disso não, mas aconteceu. A Uzi Minas aqui, em Patinga, né? Ela era uma empresa estatal. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Quando na década de 90, por exemplo, que houve aquela onda de privatização, essas empresas, inclusive a Intimoto também, a própria, na época era a Cesita, né? Estou dando um exemplo assim, de empresa grande que a gente conhece, né, que passou por esse processo de privatização. Então, no caso da Uzi Minas, a Peram e outras empresas no Brasil, principalmente no setor siderúrgico, né, elas sofreram alterações na sua estruturação jurídica e mudou, né, bastante coisa. No processo de privatização, ela abriu o capital, né, elas deixaram de ser empresa pública, elas foram vendidas, né, para pessoas. Basicamente é isso que acontece. É igual agora, por exemplo, né, o governo está querendo vender a Eletrobras, né? É uma empresa estatal, no setor energético, né? Então, com certeza, ela vai pulverizar essas ações no mercado, correto? E vai ter lá um leilão, vai vender a empresa e depois a empresa vai se tornar privatizada. Provavelmente ela vai ser fatiada, um punhado de pedaços. Pode ser um punhado de empresazinha pequenininha, ou então pode vir um grupo aí comprar uma parte maior. Então ela vai abrir o capital também. Só que aí vai ter que toda a parte jurídica da empresa vai ter que ser organizada depois. Respondi a sua pergunta? Respondido, professor. Obrigado. As ordens. Gente, mais alguma dúvida? Aqui, só para mexer com vocês aí, olha, o ano passado os meninos da Química arrebentaram, tá? E cada trabalho bacana, cada projeto maravilhoso. Eu fiquei até assim, se a gente tivesse no presencial aí, eu queria até fazer um seminário aí na escola, né, lá no auditório, para apresentar para os colegas lá, para os outros colegas das turmas, etc. Ficou muito bacana o trabalho deles. E eu estou contando com vocês aí também para a gente fazer uma coisa bacana, tá? Vocês têm potencial para isso. Combinado? Então, estamos aí, né? E qualquer dúvida, estou às ordens. Boa tarde, então, para vocês. Próximo encontro nosso semana que vem, tá bom? Quinta-feira, tá? Um abraço aí. Boa tarde, tchau, professor. Tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, professor, boa tarde. Tchau.